Olá companheiros, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquele que tem sido o nosso exercício, que é desenvolver uma API em Laravel e Docker usando o Laravel Sail. Então, no vídeo passado a gente fez a nossa primeira migração e agora no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na mesma. E lembrando que no vídeo passado a gente ficou com um problema que a gente aqui vai resolver. Mas, além de mais, a gente vai pular para, em vez de nós criarmos o process endpoint, o get, nós vamos criar o post. Por que nós vamos pular? Porque nós não temos nada na nossa base de dados. Nós podemos até criar aí, preencher a nossa base de dados com os seeders, mas eu acho que a gente já gastou aí uns 2 vídeos. Então podemos passar já logo para a ação, que é criar propriamente a nossa enquete com as suas respectivas opções. Mas antes eu me lembrei aqui da gente visitar a documentação do Laravel, porque eu quero pegar aqui algo que é a solução do problema. Acho que é o vídeo passado que a gente teve de não conseguir salvar os ficheiros. Que os containers Docker têm um usuário por padrão. E esse usuário por padrão é o dono do ficheiro a ser usado. E no caso aqui do Sail, ele... E no caso aqui do Sail, nós podemos, como já mostrei no primeiro vídeo, acho que no vídeo passado, nós podemos usar esse comando. Nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir como a recomendação que diz aqui na documentação. Eu vou copiar esse comando, vou vir aqui no terminal, eu vou editar esse ficheiro, o ZSH, porque eu uso o ZSH, mas se você usa o bash, então você precisa de editar esse comando aqui. Então eu vou fazer aqui vou editar aqui com o vim. Esse ficheiro é um ficheiro de configurações do teu interpretador. Como disse e repito, eu uso o ZSH, então eu vou editar o ZSH. Se você usa o bash, então tens que editar o bash. Vamos adicionar essa linha aqui. Como vocês podem ver, eu tenho essa área aqui, essa área onde eu coloco os meus alias pessoais. Então, eu vou colocar isso aqui. Basicamente, a partir de agora, quando eu salvar, e preciso de sair daqui, preciso de fechar todos os sítios que tem um terminal aberto. Basicamente, eu agora posso fazer isso, Sail, e ele já reconhece como se fosse um comando. Mas logicamente, se eu executar aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não encontrou uma pasta vendor bin Sail. Mas se eu entrar aqui no terminal do meu projeto e fizer Sail, será que vai? Não, tenho que fechar. Voltar a abrir. E vamos lá. Vamos fazer mesmo aqui. Pois, então aqui ele já reconhece. Então se eu estiver dentro do meu projeto e eu executar a palavra Sail, ele vai automaticamente entrar aqui no vendor, no bin e executar esse script. Boa! E agora o que nós queremos fazer? Nós queremos criar a outra migração, que são a tabela das opções. Então nós vamos colocar Sail, artisan, make, migrate, migrate ou migration, acho que é migrate, e nós vamos fazer um create table to options. Vamos colocar assim.
deixa lá ver, migration. É migration, escrevi errado. Migration, nós vemos aqui na nossa migração, essa de hoje. A gente criou aqui, mas ficou com o nome errado, porque eu defini também de maneira errada. O option. Eu já deixei algo aqui colado para poupar tempo. Basicamente o que nós estamos a fazer é o seguinte: nós estamos a criar o ID da nossa tabela. Vamos criar um campo que vai ser um varchar, que vai conter texto. Vai criar um campo, um varchar, option, que vai conter as opções. E nós vamos criar um relacionamento. Dessa maneira que nós estamos a criar aqui com o método ForeignID4, ele espera que nós passemos um model. Nós ainda não criamos o model da tabela pool e vamos criar já daqui a pouco. E depois nós criamos os campos de timestamp, que é o created at e o updated at. Então aqui, antes de nós executarmos essa nossa migração, vamos criar o model da nossa tabela pool. Então vamos fazer um seio make model e vamos criar aqui a nossa tabela ou a nossa migration pool. Eu já tomei a liberdade de criar ela e deixar aqui. Nós queremos criar queremos definir algumas propriedades. Eu vou definir aqui, protected, e eu vou passar aqui o nome da tabela, e o nome da minha tabela vai ser pool. A seguir, eu vou definir uma outra propriedade que é o fileable. O que é que faz esse fileable? Essa é uma propriedade onde nós vamos permitir com que nosso model aceite carregamentos em massa. Isso quer dizer, quando nós quisermos criar vários objetos simultaneamente, por padrão, os modelos do Laravel bloqueiam esse tipo de criação. Então, o nosso model vai permitir que a gente faça isso. Vamos ver isso em mais detalhes quando chegarmos aí em frente. Aguenta aí os cavalos. E aqui no nosso Fileable, nós vamos vir aqui na imigração, vamos pegar o nome do campo e vamos deixar aqui. Então, se nós vimos aqui, esse comando faria a mesma coisa. Migrate. Muito bom, depois da gente criar a nossa migração aqui, nós vamos criar o seio make model por options. Então, só para criarmos aqui o nosso model, e nós queremos ver aqui, centramos, temos aqui as nossas duas tabelas aqui e criar uma. Quer saber? Vou copiar daqui. Vamos copiar daqui pool underline options. Muito bem, então já temos aqui. Então quando chegamos aqui no nosso index, que não vamos chamar de index, vamos chamar de save pool, algo do gênero. Eu vou vir aqui na minha API, eu vou colocar save pool e eu vou dizer o seguinte: eu quero que quando eu receber, eu vou colocar aqui um try catch. Esse try catch é para mim pegar o erro, um possível erro que tiver. Ok. Se possível erro que tiver, eu vou passar aqui um exception, aqui tudo padrãozinho. Ok. Então, como eu vou ter duas
tenho duas tabelas diferentes, eu vou ter dois tipos de cadastros em tabelas diferentes, é bom que se caso aconteça algum erro, te salvou por exemplo, na tabela pool e houve um erro ao tentar salvar na tabela description, para que não fique numa tabela tenha um registro, na outra não tenha, então é bom que a gente gerencie as nossas transações de banco de dados. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer aqui db e eu vou iniciar o transaction. A transaction eu passo aqui, eu passo uma função e nessa minha função eu vou colocar também aqui um return. Ok, basicamente o que isso vai fazer? Se dentro dessa função existir algum erro, então eu vou cair no catch aqui, ok? Vou cair aqui e eu vou retornar aqui uma response no formato JSON e eu vou dizer, olha amigo, temos aqui um erro. Tivemos um erro. Qual é esse erro? O erro eu vou tirar aqui do get message, ok? E qual é o nosso status code? O nosso status code é bom que a gente pegue o status que está vindo aqui da nossa exceção, mas nem sempre a nossa exceção vem com erro. Mas vamos colocar aqui get error. Ele tem um método get error. Error será? Já não me lembro. Vamos colocar aqui um 500. Só para a gente testar. Vamos colocar aqui um 500. Agora, o nosso método precisa de validators. Então, vamos precisar de criar a nossa request que vai validar o payload que vai ser enviado. Vamos chamar ela de pool post validate. Pool post validator. Vamos colocar aqui authorize, vai ser true, sim, o usuário está autorizado para executar. E aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar aqui que é obrigatório ele retornar aqui ele passar um pull to description. Em seguida, nós, além de ser um campo obrigatório, nós vamos querer que ele seja uma string. A seguir, eu vou querer validar o meu options, que são as minhas opções. E o que eu vou querer? Eu vou querer primeiro que o array seja obrigatório, seja um array, logicamente, e que no mínimo tenha duas opções, ok? No mínimo tem que ter duas opções. Agora, os próprios elementos do array, eu vou colocar aqui um options, o ponto e o asterístico, quer dizer que eu vou validar todos os elementos que pertencem nesse array. Oh shit. Esse teclado que se bateu com todos os elementos desse array. Eu quero que ele seja obrigatório e que seja uma string. Dessa maneira, nós temos os nossos elementos validados. Agora, eu vou colocar aqui um pool post validator. Vou colocar aqui como parâmetro um request. E para me incorporar dentro da minha transação, eu vou colocar aqui um use e o meu request vai ir aqui dentro. Agora, aqui eu vou começar por cadastrar
a minha opção. Então vou pegar no meu model, vou colocar um create, acho que é esse o nome, espero não estar aqui, e eu vou dizer que o meu request vai pegar aqui o input, ele vai pegar o que vier da descrição e depois o resultado do meu new pool. E esse new pool vai conter o meu novo registro. E agora eu vou querer cadastrar esse meu novo registro vai servir como ID nas minhas opções. Então eu vou criar aqui um pool options create, ele vai aceitar aqui um array, e nesse array nós vamos colocar os nossos campos aqui, descrição e o ID. Como o nosso a nossa option pode vir num array, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se não, ele vai ser sempre um array. Como o nosso campo option vão ser vários valores, então eu vou iterar eles aqui. Mas antes de eu fazer isso, eu vou comentar tudo que está aqui. Eu vou fazer um return do meu request. Eu vou cuspir tudo que veio. Tá? Vou cuspir tudo que veio porque eu quero ver como é que ele está vindo. Eu vou entrar no meu Postman. Você pode estar usando Insomnia ou algo do gênero. Eu vou testar aqui com o método post. De post, deixa passar o URL exata aqui. E me lembrei, sabe? Me lembrei de quê? Me lembrei que ainda não definimos aqui. Ainda não definimos aqui. Vou criar um route, post. Vou colocar aqui um pool. Poxa, sim, já dá. Vamos ver aqui no body. Eu vou colocar aqui um raw, porque eu quero colocar o próprio endpoint. E eu vou colocar aqui que o formato do payload é um JSON. Eu passo aqui, vamos copiar aqui na documentação. Vou copiar. Eu vou passar aqui. Vou dar erro porque faltou a vírgula. Aqui faltou a vírgula e aqui faltou a vírgula. Vamos enviar. E ele está retornando exatamente o que a gente quer. O que eu quero é que ele me mostre como é que o options está a vir. Bonito, 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 bonito. Ele como é um array, se eu fizer isso, então tenho a minha opção. Então eu vou descomentar o que tiver aqui e eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um for each. Ou pode ser também um for, tanto faz. Vou fazer aqui um request input. Aqui vamos ter umas options as
chaves. E vou colocar aqui no option. Qual vai ser o seu elemento? Vai ser o que vier aqui em option. E o ID vai ser igual a o new pool e eu quero o ID. Então ele vai cadastrar cada elemento que for criado e no final das contas eu vou retornar um response JSON aqui com que vamos ter o message aqui, eu vou colocar o message e tanto cadastro feito com sucesso. Vamos colocar status cadastro ou enquete criada com sucesso, tanto faz. E se nós enviarmos aqui, temos um erro. Vou colocar aqui um JSON. Ixi, não ficou tão visível. Dia 29. Esqueci o ponto e vírgula. Desconhecida a coluna pull description. Em pull option, pull description. Não é o que eu coloquei. Em aqui. Option description. Option, não pull. Option, sei que está correto. Options. Option. Parar. Outra coisa que nós esquecemos é aqui no Fileable de adicionar nosso ID. Então assim já deve funcionar. Se nós enviarmos, cadastro feito com sucesso. Se nós enviar aqui, temos as nossas opções com os respectivos ID. Temos essa tabela. E temos aqui, né? Tem os dois registros foram criados, mas temos essa aqui que corresponde a esse ID. Na próxima aula a gente vai tratar sobre a listagem da enquete.